Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual da GS1 Brasil. Meu nome é Luiz, eu trabalho na assessoria de educação e treinamentos e vou estar conversando um pouquinho com vocês hoje a respeito das tecnologias de identificação e também na parte de identificação avançada que a GS1 padroniza. Tudo bem? Bom, para quem não conhece, a GS1 é conhecida como a Associação Brasileira de Automação. Nós somos uma associação multissetorial sem fins lucrativos, responsável pela identificação de produtos, como, por exemplo, o código de barras que a gente vê nos supermercados. Nós somos uma associação presente aí em mais de 150 países e a gente tem escritório em 115 deles. Então, existe GS1 Estados Unidos, existe GS1 Alemanha e existe também a GS1 Brasil. E cada escritório local faz a gestão dos códigos para as indústrias identificarem os seus produtos, né? E por que isso? Justamente por causa da facilidade do aumento das comunicações nas últimas décadas, né? Antigamente não era tão comum a gente fazer negócios com países fisicamente distantes dos nossos, né? E através aí da facilidade das telecomunicações surgiu-se a necessidade de criação de padrões únicos para que todo mundo se comunique na mesma linguagem, né? Dois exemplos errados aí da não utilização de padrões e que acarreta em problemas no nosso dia a dia é a parte de tomadas, né? Para qualquer país que a gente vai viajar, a gente necessita comprar um plug de tomada, porque um padrão é diferente de outro em países diferentes. E também tamanho de sapato, né? Tamanho de sapato. Qualquer lugar que eu vá, nos Estados Unidos, na Europa, são numerações diferentes daquelas que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a falta de padrões acarreta em problemas no nosso dia a dia. E os padrões proporcionam o quê? Uma linguagem comum entre todos os parceiros comerciais, facilitando aí a identificação, captura e compartilhamento de dados. A GS1 no mundo, né, ela possui aí mais de 2 milhões de empresas associadas, né, e faz negócios, que nem eu comentei aí, em mais de 150 países, utilizando o sistema GS1. E a gente tem escritório em 115 deles. Aqui no Brasil, a gente começou em 1983 como a Associação Brasileira de Automação Comercial. Em 1994, a gente se tornou a EAN Brasil, né? O número do código de barras ele é muito conhecido até hoje como código EAN, né? Ou código EAN. E a partir de 2005, através da junção dos padrões americanos com o padrão europeu, surgiu-se aí a GS1, né? Responsável pela identificação de produtos no mundo todo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito de como é feita essa identificação, a parte de identificação avançada e também serialização. Legal? A nossa representatividade aqui no Brasil, né? A gente conta aí com mais de 58 mil empresas associadas, né? Até pelo nosso tamanho continental, a gente é a quinta maior GS1 do mundo e os nossos associados representam em torno de 31% do PIB nacional e geram aí 18% dos empregos formais, tá? Então, toda a indústria, independente da área de atuação dela, né? Se é a indústria química, médica, têxtil, farmacêutica, não importa, se ela gera um produto e esse produto vai ser identificado para venda no varejo, ela segue o padrão GS1 de identificação, que é aquela numeração que a gente vê usualmente embaixo dos códigos de barra, né? E para que a gente entenda melhor como tudo isso funciona, né, existe aí o sistema GS1 de identificação, que ele é composto por 3 pilares: o pilar de identificação, o pilar de captura e o pilar de compartilhamento. Vamos entender como é que funciona cada uma dessas vertentes. O pilar de identificação, o que basicamente a GS1 vai fazer, né? Vai atribuir estruturas numéricas, né, ou estruturas alfanuméricas para N aplicações, né? A GS1 identifica desde um produto, né, conhecido aí como o código GTIN, ou Global Trade Item Number, ou número global de item comercial, até mesmo outros tipos de identificação como localidades, unidades
unidades logísticas, ativos fixos, ativos retornáveis e por aí vai, né? Então, o princípio da GS1 é criar estruturas numéricas para N tipos de identificação. A partir do momento que eu crio essa estrutura de identificação, eu transpasso essa informação numa portadora de dados, né? É isso que revolucionou o que a gente chama de automação comercial. É eu poder capturar automaticamente uma numeração pré-atribuída, né? Então, hoje, aquele BIP que a gente vê no varejo, né, na farmácia, nos supermercados, né, que é muito usual o atendente passar os produtos, né, no leitor de código de barras, na verdade, existe aí toda uma padronização por trás que agrega em facilidade de leitura e também para que todo mundo forneça para o varejo no mesmo padrão. Então, a GS1 tem aí N portadoras de dados que auxiliam em processos do varejo, em processos logísticos e por aí vai. Existem tecnologias lineares e tecnologias bidimensionais e também as etiquetas inteligentes por radiofrequência, né, que é muito conhecida aí na parte de sistemas de controle de pedágio. Identifiquei, capturei e daí eu compartilho essas informações com os meus parceiros comerciais. A GS1 também tem uma série de padrões de compartilhamento de informações que agregam aí também em velocidade, acuracidade e também confiabilidade nos dados transmitidos, né? E é assim que a GS1 funciona, né? Identificando, capturando e compartilhando essas informações. E quando a gente fala de identificação avançada, primeiro a gente tem que saber um pouquinho a respeito de identificação básica, né? Então, tudo começa na identificação, né? Então, todas as informações contidas, né, nos códigos estão organizadas horizontalmente através dessas barras que a gente está vendo agora, né? Então, os códigos lineares, né, unidimensionais, eles são os códigos mais lidos no mundo, né? Esse código que a gente está vendo agora, ele é conhecido como GTIM 13, que é composto por 13 dígitos, né, que são lidos aí pelos scanners da esquerda para a direita, né? Então, quando a gente faz uma leitura de um código de barras, ele nada mais faz do que capturar essa numeração pré-atribuída de uma maneira automatizada. Esse é o código de barras mais utilizado no varejo, né? Mais ou menos aí em torno de 6 bilhões de vezes ao dia, um código ele é lido, né, no varejo, na farmácia, nos supermercados e tudo mais, né? Porém, quando a gente fala de serialização, de gestão de lote, de rastreabilidade, a gente não fala somente da identificação básica, né? Quando a gente fala aí de identificação avançada, envolvem outros atores na parte da codificação. Todo produto, né, que é fabricado, ele possui um datasheet, uma ficha técnica ou algumas especificações que vão além do número do código de barras. Quando a gente pega uma ficha técnica, ela possui dados fixos e dados variáveis, né? E o que são os dados fixos? São características do produto que não sofrem alteração conforme sua produção. E os dados variáveis, né? Os dados variáveis são informações complementares dos produtos que sofrem alterações conforme a sua produção. Dando como um exemplo geral aí, né, um queijo fresco da marca GS1 Brasil, e essa é a ficha técnica do meu produto. Então eu tenho o número do código de barras, que é o código GTIM, eu tenho a marca, a descrição, o lote, a fabricação, a validade, o valor energético e também as proteínas. Dentro dessa ficha técnica, o que eu tenho de dados fixos do meu produto, que são sempre os mesmos, né? E o que eu tenho também de dados variáveis. Os dados fixos, eu tenho o código de barras do meu produto, né? Eu tenho a marca, eu tenho a descrição, eu tenho a tabela nutricional, que nunca vai variar de acordo com a produção. E o que varia de acordo com a produção? O número do lote, a data de fabricação, a data de validade e por aí vai, né? Tanto para produtos
quanto para unidades logísticas, né? Se eu for fornecer em caixas com 10 unidades o meu queijo fresco, eu também tenho os dados fixos dessa caixa, né? Que é o número do código da minha caixa, que é a marca, a descrição e as medidas, também a quantidade de itens, né? Porque é sempre uma regra de fornecimento, sempre vai ser uma caixa com 10 queijos dentro dela. E os dados variáveis serão o lote, a data de fabricação, a data de validade, fazendo com que a gente consiga ter essa separação entre um e outro. Alguns exemplos de aplicação aí de gestão de dados variáveis, né? Existe um código que é muito parecido com o QR Code, né? Que é o GS1 Data Matrix, que é esse quadradinho aí com pontinhos preto e brancos, no qual a gente consegue colocar uma quantidade bem bacana de informação dentro deles, né? Então, para a identificação de medicamento, por exemplo, eu consigo colocar N informações, como o código de barras, o número do registro da Anvisa, o número serial, a validade e o lote. E para alimentos frescos, eu consigo vincular peso, validade, lote e tudo mais, né? Então, a gestão desses dados agrega em confiabilidade também processos de identificação e rastreabilidade mais assertivos dentro de uma cadeia de abastecimento, né? O nível de serialização, quando a gente fala, né, quando eu identifico o meu produto de uma maneira serializada, eu consigo identificar ele unicamente, ou seja, cada produto tem um número de série diferente. Quando eu trabalho com lote, eu consigo agrupar produtos de um mesmo lote de fabricação. É o segundo nível, né, de agrupamento, de detalhamento, né? E se eu não tenho nem o número serial e nem o lote, daí eu tenho a identificação básica, que eu não consigo aí refinar essas informações. Tá legal? E qual que é a importância desses dados variáveis, né? A utilização dos dados variáveis servem para que agreguem processos de rastreabilidade e também identificação mais assertiva de produtos, né? Tanto em cadeias de abastecimento, quanto também para validações de produtos, né? De evitar falsificações e tudo mais, né? E a utilização desses dados variáveis era muito comum em unidades logísticas. Hoje eles também são comuns, né, na identificação do produto unitário, né? Muito comum na área da saúde, por exemplo, na parte de medicamentos, de materiais cirúrgicos e por aí vai. Então, quando eu trabalho com um nível serializado de identificação, eu tenho esse refinamento na parte aí de localização e também controle mais específico de produtos. Para maior controle interno, gestão de estoque e rastreabilidade. Para isso, né, além daquela identificação do código de barras que a gente viu, a GS1 tem os padrões de identificação que se chamam de AIs, né, que são os identificadores de aplicação. Mas o que são esses AIs, né? São exatamente as informações adicionais que eu quero colocar dentro de uma codificação avançada. E eles são representados por dois números entre parênteses, muito parecido com o DDD, quando a gente vai ligar para algum lugar, né? Então, se eu quero ligar para São Paulo, por exemplo, eu disco 011 e o número do telefone. O número entre parênteses no DDD remete à cidade que eu estou ligando. Quando eu faço uma analogia, né, aos dados variáveis, a estrutura é muito parecida com o DDD, né? Só que ao invés de referenciar uma cidade, eu vou referenciar uma informação pré-determinada através desses números em parênteses, tá? Então, a GS1 ela tem um dicionário global, no qual ela consegue fazer com que mais de 100 informações possam ser codificadas através desses identificadores de aplicações. Vamos ver como é que funciona? Se eu quero fazer uma serialização de um produto, né, eu tenho uma tabela de identificação, de identificadores de aplicação da GS1. Então, se eu for na minha tabela, eu quero o quê? O número do código de barras do meu produto, mais o número de série. Então, eu identifico que o número entre parênteses 01 é o número do código de barras do meu produto e o número entre parênteses 21 é o número de série. Então, eu coloco um do lado do outro e vou criando esses bloquinhos, referenciando exatamente um dado a uma informação.
Então, aqui eu tenho um exemplo de estrutura numérica no padrão GS1 do código de barras do meu produto, mais um número de série. Legal, né? E que nem eu comentei com vocês, né, a GS1 possui aí mais de 100 diferentes tipos de identificadores de aplicação. Então, em processos aí de identificação e captura, quando a gente fala de identificações avançadas, a gente precisa entender primeiro, né, quais são os tipos de informação que vocês precisam para poder estar indicando aí os melhores e mais adequados AIs para atender a determinada demanda da indústria, tá bom? E além daquele código que a gente viu, né, o código de barras do supermercado, que é conhecido como EAN13, para que a gente consiga codificar todas essas informações, existe também uma tecnologia linear, que a gente chama de GS1-128. O GS1-128, ele é capaz de carregar todos os caracteres da tabela ASCII2. Então, eu não identifico só números, eu consigo identificar números, letras, caracteres especiais e por aí vai. E olha só que bacana, né? Conforme eu vou juntando os meus bloquinhos, eu vou criando a minha estrutura de codificação. E ele ainda é um suporte de dados linear. Então, eu consigo fazer aplicações para caixas, para pallets, para carregamentos e tudo mais. Então, cada numerinho desses entre parênteses remete a uma informação adicional de um dado fixo ou variável que eu estou identificando a minha carga, por exemplo. Bacana, né? E o GS1 128, ele comporta todos os AIs da GS1. Esse é um exemplo de etiqueta logística, né? Então, quando eu crio, por exemplo, esse modelo de fornecimento de uma caixa com 15, um pallet com 15 caixas de suco de laranja de 1 litro, né? Ele tem o conteúdo, a quantidade, a data de validade e o lote. Então, se eu estruturo essa etiqueta no padrão GS1, eu como produtor, e o meu recebimento, né? O meu varejo, o meu centro de distribuição, ele tem em seu sistema um sistema capaz de decodificar o padrão GS1, quando eu faço essa leitura desse código, olha que bacana, né? O meu sistema ele vai buscando dentro do dicionário todas essas informações, já identifica o pallet como sendo 15 caixas de suco de laranja de 1 litro e vai alimentando o meu sistema de maneira automatizada, fazendo com que todas as informações codificadas sejam alimentadas de uma maneira correta dentro do meu sistema de recebimento. Porque imagine também, né, se cada produtor tivesse um padrão proprietário de fornecimento. Quem trabalhasse em centros de distribuição, em varejos, em farmácias, não iria ter condições de receber vários sistemas proprietários de uma maneira rápida e ocasionaria problemas, falta de padronização de informações e tudo mais. Por isso, a importância de seguir o padrão GS1 de codificação. Tanto para códigos lineares, que nem a gente viu agora, que são as barrinhas, quanto para os códigos bidimensionais, ou 2D, que também o pessoal já conhece bastante, né? Já está bem difundido, né? Então, o que acontece? O código bidimensional, ao invés dele trabalhar somente com um único eixo X, que são as barrinhas, ele trabalha com os dois eixos, X e Y. É como se eu transpassasse um código em cima do outro, né, com um ângulo de 90 graus. Então, forma-se como se fosse um gigante jogo da velha. E conforme eu vou pintando, né, esses quadradinhos, eu consigo também codificar uma informação. Qual que é a diferença do código linear para o código bidimensional? É que eu consigo diminuir o tamanho físico do meu código e inserir uma quantidade maior de informação dentro dele. Essa é a grande vantagem, tá? A desvantagem é que os leitores de códigos bidimensionais têm um custo de aquisição um pouco mais alto. Tá? Então, o código 2D, né, ele é utilizado também, sendo utilizado muito em aplicações dos últimos anos, até pelo próprio avanço das tecnologias. Os mais comuns deles são o GS1 Data Matrix e o GS1 QR Code, que a gente vai entender um pouquinho agora. O código de barras GS1 Data Matrix, ele tem capacidade de até 3.116 caracteres numéricos ou 2.335 caracteres alfanuméricos,
também suportam todos os identificadores de aplicações da GS1. É amplamente utilizado na área da saúde justamente pelo fato de eu conseguir colocar uma serialização dentro dele e também ter um espaço pequenininho para poder alocar dentro dos medicamentos e produtos e tudo mais. Então, o Data Matrix, ele é muito bacana para aplicações na área da saúde e também na área logística, vem crescendo bastante. E o QR Code também muito conhecido, né? A GS1 também tem um padrão de codificação do GS1 QR Code, e ele tem uma capacidade de até 7.089 caracteres numéricos ou 4.296 caracteres alfanuméricos. Ele suporta todas as chaves GS1 e também todos os seus identificadores de aplicação. Curiosamente, o QR Code se popularizou por eu ter uma URL embarcada dentro dele, né? Mas eu também consigo colocar todas as chaves GS1 dentro de um código QR, sem problema nenhum, tá bom? Um exemplo de aplicação aí que é muito usual, que o pessoal já está muito acostumado a ver os códigos QR também nas embalagens dos produtos e tudo mais. Agora eu vou falar para vocês a respeito de alguns cases de aplicação que a gente utiliza justamente com as simbologias de codificação avançadas. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação por setores, né? Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente tem o exemplo do supermercado Pinheiro, que ele usa, né, os dados variáveis como o GTIN, o peso, a validade e o lote dentro de uma simbologia que a gente chama de GS1 Databar. E ele é o primeiro caso de implantação no Brasil, gerando aí uma eficiência no ponto de venda com implantação inteligente, permitindo a leitura de informações adicionais dos códigos de barra, proporcionando segurança aos consumidores, menor desperdício de alimento, além de contribuir na cadeia de abastecimento alimentar, tornando-a mais segura, né? Então, quando a gente fala aí a nível de identificação avançada, de gestão de lote e até mesmo número de série, para alimentos é sempre muito bem-vindo, tá? Quando a gente fala na área da saúde, a gente fala aí na parte de rastreabilidade e serialização de medicamentos, né? Então, o laboratório Axé, ele é um exemplo na parte de aplicação do GS1 Data Matrix para serialização e rastreabilidade de medicamentos, para garantir a conformidade regulatória, segurança do paciente, otimizar processos e vantagens competitivas no mercado. Aqui um exemplo, né, que a gente tem do GS1 Data Matrix, e os destaques desse case é justamente nas linhas de produção. Eles têm 26 linhas de produção, 95% delas, né, e eles são capazes aí de produzir 180 milhões de medicamentos serializados. É muita coisa, né, gente? E eles têm também um aplicativo, né, que o consumidor tem informações de rastreabilidade e agenda do seu medicamento, né? Então, quando a gente fala aí de serialização de medicamentos, né, as grandes vantagens de você utilizar a serialização nos códigos é justamente por causa desses benefícios que a gente está citando. Um outro grande exemplo também de serialização, né, é quando a gente fala do Hospital Oswaldo Cruz, né, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que eles também utilizam o GS1 Data Matrix em medicamentos para a identificação de dose unitária. Eles conseguem vincular essa dose unitária ao prontuário eletrônico do paciente, garantindo assim a rastreabilidade desde o fabricante até o leito do paciente. Alguns destaques também, né, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que 85% dessas checagens são feitas de maneira eletrônica, teve uma redução de 25 minutos no intervalo entre o horário aprazado e a administração desses medicamentos, 75% de redução de notificação de eventos adversos no processo de preparo, 77% de redução de atendimento de urgências, 15% de redução de inventário e 55% de redução na taxa de devolução. É muito benefício, né, pessoal? E olha que bacana, algumas fotos aqui, né? Tanto da identificação do usuário. Quando eu faço a leitura da identificação do usuário, ele puxa os requisitos de medicamento.
E daí eu pego esse medicamento, faço a leitura e ele consegue vincular se realmente esse medicamento é para ser aplicado nesse paciente. Então agrega aí uma segurança muito maior dentro dos processos do hospital. É muito legal. Saindo um pouquinho do setor de hospitais, né, quando a gente fala aí de automação, tem também a Citrícula Lucato, que utilizou aí o padrão do GS1 128 em uma solução de automação de processos internos de recebimento e expedição. Né? Então, teve redução de erros nos controles internos, né, propiciando ao consumidor final maior segurança e qualidade dos produtos. Olha que bacana, uma etiqueta bem grande, né, com N informações adicionais que nem a gente viu durante a nossa aula. Né? E o que teve aí, né, de benefício também? Com a adoção da identificação padronizada, né, o seu indicador principal, que era devolução por erro, né, durante o processo, teve uma significativa redução. Então, eles conseguiram ter aí melhor qualidade nas suas entregas. Um outro exemplo de serialização muito legal é o da ViaMart, né, na parte de identificação de pares de sapato. Então, a aplicação da ViaMart é justamente utilizar o código Data Matrix na implementação de rastreabilidade de calçados, adicionando uma serialização a cada par de sapatos produzidos. Né? E o grande destaque aí desse projeto, né, é a otimização nos processos de negócio, maior controle de qualidade, rastreabilidade e olhe só que número expressivo, né? Já foram despachados aí mais de 1 milhão de jetins serializados, né? Mais de 1 milhão de pares de produtos serializados. Muito bacana também o case da ViaMart. Aqui no Brasil também, né, a gente tem um outro case muito bacana, né, que a gente fala aí de serialização, é o da Marinha do Brasil, para identificação de uniformes e também de acessórios da Marinha. Então, a gente também criou modelos de fornecimentos logísticos para os fornecedores da Marinha do Brasil. Então, eles automatizaram todo o seu WMS, né, substituindo, né, o sistema de identificação antigo pelo sistema de S1, atuando aí com mais ou menos 70 fornecedores. Então, todos os seus fornecedores têm uma série de informações que eles têm que acoplar nesse modelo de etiqueta logística, para que, em seu fornecimento, na sua leitura, seja capaz de automatizar e preencher as informações de recebimento de maneira mais rápida e segura. Olha que legal aí, né, o modelo de etiqueta de fornecedor da Marinha. Então, a gente tem N informações, né, conforme essa tabela aí ao lado, que é agregada dentro do código Data Matrix. É muito interessante. Alguns cases internacionais, a gente tem também a Usworth na Austrália, né, que é para aplicação de 2D no PDV, né, que segue aí os mesmos princípios que a gente viu agora, né, para redução de desperdício e gerenciamento de inventário. Então, eles utilizam o 2D no PDV para redução de desperdício e gerenciamento de inventário, né, fazendo aí com que tenha menos perdas e tudo mais. Um outro case muito bacana é o da Bélgica, né, que ele utiliza os 2Ds também para alimentos frescos, e os grandes destaques aí são os dados mais codificados dentro do Data Matrix. Né? Tamanho menor e melhor legibilidade do GS1 Data Matrix são benéficos para todas as partes interessadas na cadeia de abastecimento. Então, a gente tem aí aumento nos processos de rastreabilidade do produto, com os fornecedores e o gerenciamento do resíduo de alimentos. Muito bacana também. O Metro, também da Alemanha, segue o mesmo padrão da aplicação do Data Matrix, agora para carnes, né? Então, a aplicação de equipamentos de imagem permite a leitura de símbolos 2D no ponto de venda e informações de rastreabilidade e serialização pelos clientes pelos smartphones, num aplicativo desenvolvido pelo próprio Metro. Né? Então, teve alta adoção de fornecedores, em torno de 80% deles, já deve ser um número maior. Né? Não houve, né, reclamações dos clientes, baixos erros de leitura, menos de 0,2% no checkout e 98,5% de implementação de produtos à base de carne fresca. Muito bacana também esse case aí.
E é isso, pessoal, né? Gostaria de finalizar essa nossa aula sobre identificação avançada e serialização. Meu nome é Luiz, né? Meu e-mail é luiz.costa@gs1br.org. Se vocês quiserem saber mais a respeito, né, de serialização, codificação avançada e tudo mais, por favor, sintam-se à vontade para estar nos enviando e-mails, questionamentos, perguntas. É um prazer estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Legal? Muito obrigado.